Olá, turma. Vamos começar hoje a dar uma olhadinha no assunto de isomeria, o terceiro tipo de isomeria, que é chamado de isomeria ótica ou óptica, né? Os dois termos podem ser usados hoje, né? Ótica ou óptica. A gente já viu a isomeria plana, né? Os 5 tipos de isomeria plana. A gente viu a isomeria geométrica, dos tipos cis, trans e EZ. Vamos dar uma olhadinha hoje na chamada isomeria ótica. Vamos começar, né? Esse é um capítulo muito longo, né? Então, vamos começar hoje. Vamos por partes, né? Olha lá. Estuda moléculas assimétricas isômeras que desviam o plano da luz polarizada. Nossa, acho que eu não falei nada, né? Vamos lá. Estuda moléculas assimétricas, isômeras. O isômero a gente sabe que tem a mesma fórmula molecular, diferentes fórmulas estruturais, correto? Arranjo dos átomos de maneira diferente. Assimétricas, um conceito lá da matemática, vamos analisar para ver o que é isso. Que desviam o plano da luz polarizada. Lá vou eu para a física, né? Plano da luz polarizada. Que diabo será isso, né? Então eu venho aqui, ó. Luz. Primeiro eu tenho que saber o que é luz. Luz. Em 1801, Thomas Young definiu luz como sendo uma onda de energia que se propagava. Estava tudo bem até 1905. 1905 apareceu um físico chamado Albert Einstein, estudando lá o efeito fotoelétrico. Quem gostar de física dá uma olhadinha nisso. Ele dizia que a luz eram partículas de energia, fótons de energia que se movimentava. Ou seja, a luz é onda ou a luz é partícula. E ficou essa discussão até que falou, olha, a luz, na verdade, ela é as duas coisas. Ela é uma partícula onda. Isso é, tem experiências que ela se comporta como uma partícula, o fóton, e tem experiências que ela se comporta como uma onda que se propaga no espaço. Aqui, para efeito de estudo da isomeria óptica, eu vou considerar a luz como sendo uma onda eletromagnética. O que significa isso? Uma onda eletromagnética significa que se eu tenho aqui um foco luminoso e eu estou olhando aqui, no espaço eu vou ter um plano, onde eu vou ter um campo elétrico que aumenta e diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui, correto? E vai seguindo transversal ao movimento da onda, com um certo comprimento de onda, uma certa frequência. Novamente entra lá a física, né? Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento. Quanto maior o comprimento, menor a frequência. Aquela história toda lá da física. O que importa para mim aqui é que eu tenho um campo elétrico e um campo magnético perpendiculares entre si, que se propagam no espaço de maneira ondulatória. E além de se propagar no espaço, esses campos eles vão girando no espaço. Eles vão se propagando, aumentando, diminuindo e girando. De tal maneira que se eu olhasse a luz aqui de frente e conseguisse enxergar esses campos, eu teria N planos de propagação, N planos de propagação do campo elétrico e magnético, tá? Como se fosse assim, várias folhas de papel em um caderno, né? N planos de propagação do campo elétrico e magnético. Aí você me pergunta, Momondrá, e o que é luz polarizada? A luz polarizada é quando eu pego a luz comum e consigo eliminar n-1 planos de propagação, de tal maneira que sobra apenas um único plano de propagação do campo elétrico e do campo magnético. Como o campo magnético é muito pequeno em relação ao campo elétrico,
eu vou ficar representando apenas o campo elétrico, tá? Então daqui para frente eu só vou falar do campo elétrico. O campo magnético eu deixo de lado, tá? E outro detalhe, hein, turma? Campo não é campo de futebol aqui não, tá? É campo elétrico e campo magnético. Também dei uma olhadinha lá na física para saber o que significa isso, né? O campo gravitacional, o campo elétrico, o campo magnético. Dei uma olhadinha em física sobre esse assunto que é importante. Então, na luz polarizada, eu tenho apenas um único plano de propagação do campo elétrico. Os outros planos de propagação foram todos eliminados. Eu falei, Mondra, e como que a gente consegue fazer isso com a luz? Como que a gente consegue polarizar a luz? Bom, para isso, uma maneira simples é usando aquelas placas polaroides, onde eu tenho cristais orgânicos que são depositados e são orientados de maneira tal sobre uma película plástica, onde esses cristais orgânicos eles absorvem N-1 campos elétricos, de tal maneira que fica sobrando apenas um. Onde ocorre isso, Mundra? Óculos de sol, alguns óculos de sol, além de eliminar a intensidade luminosa, também polarizam a luz. Câmaras polaroides, câmaras fotográficas polaroides, aqueles óculos que a gente usa no cinema 3D, são todos óculos polarizadores de luz, plano horizontal e plano vertical, aqueles óculos 3D, repare que eles têm cores diferentes, né? Um polariza na vertical, um deixa passar a luz, né? Polarizada na vertical, outro na horizontal, mas um pouquinho para frente eu comento isso, tá? Agora, em ciência, para polarizar a luz, se usam chamados prisma de níquel. O que é isso? Prisma de níquel são cristais de carbonato de cálcio. Esses cristais de carbonato de cálcio, eles são talhados de uma maneira prismática, é feito um corte aqui entre eles, e depois as duas partes são coladas com uma resina, né? Uma terebentina, extraída de uma árvore chamada de bálsamo do Canadá. Então cola-se essas duas partes com uma resina aqui, o bálsamo do Canadá. Você incide luz normal aqui, ela sofre o fenômeno da birrefringência, um raio volta, o outro comprimento de onda, o outro raio passa, né? Então aqui um raio volta, o outro passa, fenômeno que a física chama da birrefringência, e essa luz que passa aqui já é uma luz onde o campo elétrico vai vibrar em um único plano, para cima e para baixo, para cima e para baixo, em um único plano. Você já não tem vários planos de propagação, então aqui você já não teria os vários planos de propagação, e sim um único plano. Isso aqui já é uma luz polarizada, tá? É com essa luz polarizada que a gente analisa a isomeria óptica. Aí a pergunta vem, Momodra, você falou também em moléculas assimétricas. O que são moléculas assimétricas? Isso fica para uma próxima aula, tá? Então, uma próxima aula, próximo capítulo, mesmo horário, mesmo bate-canal, tá? A gente vai falar de moléculas assimétricas, plano de simetria e assim por diante, tá? Por enquanto é só, tá? Deem uma olhadinha nessa aula lá no YouTube, tá um pouquinho mais lenta, explicando um pouquinho melhor. Tudo bem? Um beijo no coração de vocês.